A paz do Senhor, prezados radiovintes. Vocês já ouviram falar de Billy Graham, famoso evangelista e pastor batista norte-americano, e que foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos? Pois bem, ele nos deixou um legado e muitas frases de sabedoria, que dentre elas destacamos esta: o tempo de Deus é mestre em surpreender quem não perde a fé. O que está por vir é maior do que você imagina. Fecha aspas. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos refletir nessa frase e demonstrar que quando Deus parece demorar, isso significa que Ele está preparando algo maior. Existe algo que desafia profundamente o coração humano: o esperar. Não gostamos de esperar. Nós queremos respostas rápidas, soluções imediatas ou quase imediatas e portas abertas no tempo do agora. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Enquanto nós contamos minutos, Ele trabalha com eternidade. Enquanto enxergamos o presente, Ele vê o fim desde o princípio. Nós entendemos pouco, mas Deus disse: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que precisaram aprender a confiar no tempo de Deus. Abraão recebeu a promessa de um filho quando já era idoso. Os anos passaram e nada. E as forças diminuíram, mas a promessa permaneceu viva. E quando tudo já parecia já esquecido e impossível, Deus cumpriu a sua palavra. Como está escrito: acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Gênesis 18, 14. José recebeu grandiosos sonhos na juventude, mas antes de ser colocado no palácio, ele teve de passar pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Você conhece a história certamente. Humanamente falando, tudo estava perdido para José. Porém, quando chegou a hora de Deus, em apenas um dia, José saiu da prisão para governar o Egito. O Senhor estava trabalhando enquanto ninguém percebia. Glória a Deus. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Diante deles, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Salmo 105, versos 16 a 19. Davi foi ungido rei, ainda jovem, mas passou anos fugindo, sendo perseguido e vivendo em dificuldades. Entretanto, cada etapa era uma preparação para aquilo que Deus tinha reservado. Anos depois, Davi escreveu: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, verso 1. A unção que Deus deu a Davi continuava válida, mesmo após os anos de lida difíceis.
O cristão também é ungido por Deus, tem o selo do Espírito Santo. E anos de silêncio ou de dificuldades não anulam a unção de Deus. E quem não se lembra de Lázaro? Durante 4 dias seu corpo esteve no sepulcro. Parecia tarde demais. Mas quando Jesus chegou, mostrou que o tempo de Deus vai além das limitações humanas. Aquilo que parecia encerrado, terminado, tornou-se palco para um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse Jesus em João 11:25. Deus seja louvado. E temos exemplo na história da igreja. Muitos cristãos atravessaram longos períodos de sofrimentos antes de presenciarem as respostas de Deus. Podemos citar alguns, mas por falta de espaço, somente alguns nessa mensagem. O missionário George Miller, cristão que eu admiro, orou durante décadas pela conversão de alguns amigos. E alguns deles só se converteram depois de sua morte. Mas se converteram. E nenhuma oração foi esquecida por Deus. Conheça a história de George Miller. A verdade é que o silêncio de Deus não significa abandono, não significa que Deus voltou as costas. Muitas vezes, quando pensamos que nada está acontecendo, Deus está organizando circunstâncias, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e preparando bênçãos que ainda não conseguimos enxergar. Por isso o profeta declarou: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, verso 31. E o profeta Jeremias escreveu: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. William Carey, missionário batista inglês, conhecido como o pai das missões modernas, trabalhou durante 7 anos na Índia antes de ver o seu primeiro convertido. Muitos teriam desistido, mas ele perseverou. Mais tarde, o seu ministério produziu muitos frutos abundantes e ajudou a transformar a obra missionária moderna. Esses exemplos reforçam a verdade de que a fé genuína não mede Deus pelo relógio. Ela confia que o Senhor está trabalhando, mesmo quando nada pareça acontecer. Talvez alguém que esteja ouvindo agora essa mensagem e carregando uma oração antiga, talvez até secreta, uma promessa ainda não cumprida ou até mesmo uma lágrima no seu coração que ninguém conhece. Não desista. Deus surpreende quem exerce fé nele. Como disse Billy Graham, quando Deus parece demorar, tenha fé, tenha paciência e persista. O Deus que abriu o mar para Moisés, que tirou José da prisão e que chamou Lázaro para fora do túmulo, continua o mesmo. Certa vez o pregador inglês Charles Haddon Spurgeon disse: a demora de Deus não é uma negação, é uma preparação. Que verdade consoladora e animadora. O relógio de Deus não atrasa nem adianta. Ele age exatamente na hora certa. E quando o tempo de Deus chega, descobrimos que a espera não foi em vão. Muitas vezes, aquilo que ele preparou é muito maior do que pedimos. Por isso, mantenha a fé, continue orando, continue confiando, continue caminhando. E acima de tudo, olhe para Jesus Cristo. Ele é a maior prova de que Deus cumpre suas promessas.
A cruz parecia derrota, mas tornou-se vitória. O sepulcro parecia o fim, mas tornou-se o começo de uma nova esperança para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. É importante crer em Deus e crer em Jesus. Se você ainda não o fez, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Hebreus capítulo 2, verso 3. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.